Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional no livro de Ruth. Uma tragédia anunciada. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Os quais casaram-se com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Não há nada ruim que não possa ficar pior. Talvez esta seja uma maneira péssima de começar uma história. Contudo, é o que nos revelam os primeiros versículos do livro de Ruth. Praticamente uma tragédia anunciada. Diante de alguns acontecimentos em nossa vida, sobre os quais não temos controle algum, somos levados a tomar decisões difíceis. Nossas decisões, no entanto, só vão se mostrar sensatas ou não no final, quando tomadas e o plano executado com sucesso ou com fracasso. Contudo, há sempre bons parâmetros para se tomar decisões antes de se tomar decisões sábias. Vale a pena dar ouvidos a quem entende mais, quem tem mais experiência, mesmo sabendo que a probabilidade desses falharem também é muito grande. No intento de tomar decisões prudentes, alguns buscam conselhos, se dispõem a um tempo de oração, esperando de alguma forma descobrir a vontade de Deus, enquanto outros, primando pela sua própria felicidade e satisfação, decidem dar um salto no escuro e seguir o que diz o seu coração. É bem verdade que não precisamos descobrir a vontade de Deus, uma vez que ela não está oculta, mas revelada nas Sagradas Escrituras. Porém, nem sempre a Bíblia vai nos dar conselhos diretos sobre situações específicas sobre as quais precisamos tomar decisões. Não podemos tomar os textos bíblicos aleatoriamente, mas é certo que eles nos dão um parâmetro para pensar e meditar antes de tomarmos uma certa decisão. A história de Ruth inicia-se então com uma situação um tanto difícil e desesperadora. Essa história aconteceu no período dos juízes de Israel, um tempo em que não havia rei e cada um agia conforme dava na cabeça. Foi um tempo marcado por momentos em que ora o povo estava distante de Deus, abraçando os costumes dos povos pagãos, envolvendo-se em imoralidade e apostasia, recebendo juízo pelos seus atos, pelas mãos dos filisteus, ora se arrependendo e experimentando o livramento de seus opressores através de homens que eram levantados por Deus. Por ser um período de instabilidade, o egoísmo e o declínio da moralidade foram características marcantes dessa época. Neste contexto, o autor introduz a história de Noemi e Ruth, contando como em um prólogo como tudo começou. Em um período de fome, Elimeleque, certamente um homem de posses, chefe de família, sai da sua terra, Belém de Judá, cujo nome significa Casa do Pão, com sua esposa e seus 2 filhos, em direção a Moabe, em busca de pão para sustentar a sua casa. Parece irônico, mas não havia pão na Casa do Pão. Em certo sentido, esse período de fome pode ser atribuído como um ato de disciplina ou juízo divino sobre o povo de Israel por causa da sua idolatria. Embora não se pode depreender isso diretamente do texto em que lemos, uma vez que o autor não associa essa fome a Deus, o contexto do livro dos Juízes nos mostra que, por se desviarem de Deus e viverem de acordo com os costumes dos povos pagãos, imoralmente, essa fome pode ser descrita como uma das maldições vindas pelo descumprimento da lei mosaica, conforme solenemente foram declaradas em Deuteronômio capítulo 28.
Destaca-se aqui a atitude de Elimeleque de ir para Moabe como um aspecto negativo, como uma decisão ruim que traria consequências ruins. Embora houvesse fome em outros momentos, e era comum as pessoas buscarem alimento em outras terras, como foi o caso de Jacó, como nos relata Gênesis capítulo 45, versículos 6 e 8, especificamente nesse contexto, sair para Moabe denotava uma atitude de desobediência e falta de confiança em Deus. Moabe foi uma das nações estabelecida como inimiga de Israel. Sua origem procedia do incesto de Ló com suas filhas. Certa feita, em um conflito com os israelitas, o rei de Moabe pagou um mago, Balaão, para amaldiçoar os israelitas. E mesmo depois do tiro sair pela culatra, como nós bem conhecemos na história, eles ainda enviaram mulheres para seduzir os israelitas a fim de enfraquecê-los. Ir para Moabe não era a melhor decisão. Pode-se levar em consideração que a fome da qual fala o autor poderia não ser geral, mas específica à tribo de Judá. Por que não se dispôs Elimeleque a buscar pão com os seus irmãos? Certamente, Moabe tinha uma grama mais verde e uma água mais gostosa. Uma vida mais confortável e melhor seria dada aos seus filhos lá, poderia pensar Elimeleque. As tribos de Israel até tinham pão, mas não como Moabe. Como assevera Ian David em seu comentário sobre o texto, o alimento que a terra não prometida oferece parece muito real, muito concreto e facilmente disponível em contraste com as promessas de Deus que constantemente testam a nossa fé e a nossa confiança. Elimeleque pode ser louvado pela sua disposição e coragem em prover para sua família em tempos de escassez. Contudo, sua decisão foi precipitada e demonstrou falta de confiança em Jeová Jireh, que proveria todas as coisas em sua terra. O que se pode inferir também dessa atitude de Elimeleque é um mau presságio, pois, como está registrado no livro de Juízes, nos capítulos 17 e 19, as pessoas que saíram de Belém acabaram em situações de tragédia. Como anunciado no começo dessa história, algo pior aconteceu. Depois de terem ido para Moabe, Elimeleque e sua família permaneceram lá. Nesse ínterim, Elimeleque veio a falecer. O autor não nos conta o motivo de sua morte. Seria uma oportunidade para então o filho mais velho direcionar a sua família e voltar quanto antes para ajudar. Entretanto, ele e seu irmão casaram-se com as mulheres moabitas e permaneceram por lá por mais 10 anos, como era esperado. O casamento com os moabitas não foi expressamente proibido na lei, mas não era recomendado. E como diz o ditado, tragédia pouco é bobagem, os dois filhos de Malom e Quilom também morreram e ficaram assim desamparadas, Noemi e suas 2 noras. Pode-se interpretar a morte de Elimeleque e de seus 2 filhos como um castigo divino, pelo fato deles não terem confiado em Deus e saído de sua terra para uma terra pagã e se casado com mulheres estrangeiras? Acredito que não. Como afirma Robert Chisholm Jr., porque não há evidências suficientes no contexto imediato ou no contexto mais amplo do Antigo Testamento para sustentar essa teoria. Pelo contrário, tudo leva a crer que as mortes deles, tal como a fome e a mudança para Moabe, são detalhes incidentais que estabelecem um cenário para a história que se segue. Em vez de temas principais que devem conduzir à interpretação de alguém que faça da história. Essa não é uma história sobre pecado e juízo, mas uma história sobre compaixão divina e libertação. Portanto, ainda que o Talmud judaico empregue a morte de todos os homens de uma casa como uma punição, este fato deve ser entendido como um cenário onde Deus muda uma situação de desespero para uma situação de felicidade. A intenção do autor era demonstrar que não há situação ruim que não possa ser resolvida. Estava agora Noemi e suas noras desamparadas, em uma sociedade onde a mulher não tinha condições de ter uma vida independente e sem acesso a qualquer plano de ajuda, elas poderiam até morrer de fome.
Já não bastava a morte de seu marido e seus filhos. A situação econômica poderia também pôr um fim à sua própria vida. Contudo, por mais que o choro e o desespero enchessem o coração de Noemi, Deus não a havia desamparado. Nisso tudo, porém, vê-se a mão providente de Deus direcionando os passos de seu povo para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Como afirma Ian, o sofrimento proveniente da obra purificadora de Deus, portanto, nunca é severo, nunca é mais do que o absolutamente necessário para nos fazer voltar para Ele. Ela é medida e destinada a nos mostrar o vazio dos caminhos que escolhemos para nós mesmos, para que possamos retornar para os caminhos dele. Mais do que isso, quando de fato voltamos para Ele, descobrimos que o prazer dele é preencher o vazio que criamos. Muitas vezes, quando deparamos com pessoas que vivenciam tragédias em sua vida, somos propensos a pensar que o juízo divino, o que é juízo divino, ou uma punição pelo pecado, e como uma consequência de atitudes impensadas ou irresponsáveis, são as causas que conduziram tais pessoas a essas circunstâncias. Mesmo que seja legítimo pensar acerca disso, não podemos fazer um juízo temerário quanto a essas situações e quanto a essas pessoas, tal como fizeram os amigos de Jó. Tragédias são comuns a todas as pessoas e os cristãos não estão imunes a elas. Jesus disse aos seus discípulos que aflições viriam sobre eles, mas deveriam ter bom ânimo, pois se ele venceu o mundo, eles também venceriam. Como você enxerga as tragédias que as pessoas estão vivenciando? As tragédias pessoais de cada um. Precisamos também tomar decisões sobre a direção da palavra de Deus. Elimeleque tomou uma má decisão saindo da terra do pão, algo que não era recomendado. Pode ser temerário dizer que, por causa da sua desobediência, ele veio a falecer. Contudo, isso trouxe uma consequência terrível sobre a sua casa. É claro que as suas intenções poderiam ter sido as melhores, mas foram as mais sábias. Faz bem ouvir os conselhos e a instrução bíblica e não se estribar no seu próprio entendimento. Por mais que vejamos apenas uma tragédia anunciada, a história de Noemi e Ruth está sendo conduzida pelas mãos poderosas do soberano Deus, que governa todas as coisas e faz tudo contribuir para o bem do seu povo. Precisamos confiar mais em Deus. Diante de tudo o que aconteceu, então o que fará Noemi? No próximo episódio, veremos que mesmo diante da aflição, podemos encontrar verdadeira esperança. Que Deus o abençoe.